Oi, oi! Vamos lá para o nosso último vídeo dessa sequência de atividades práticas em relação ao projeto Biblioteca Web. E a gente vai tratar nesse último vídeo a parte de controle de acesso, que é um item que é essencial para qualquer projeto, né? Você precisa gerenciar quem é que pode acessar o seu sistema e o que é que ele está autorizado a acessar. Vamos mostrar logo um exemplo do que é que a gente está falando. Então, tem dois conceitos bem importantes em relação ao controle de acesso, que é a questão de autenticação e autorização. São os dois A's do controle de acesso, da segurança de aplicações, né? Então, a autenticação a gente vai estar considerando, né, a respeito de se é a própria pessoa que está acessando o sistema. Então, se é aquele indivíduo que deveria estar acessando o sistema, é ele mesmo. E aí tem diversas formas que a gente consegue tratar essa autenticidade, né? Biometria, íris, login e senha. Então a gente vai tratar com login e senha, obviamente é o nível mais comum, mais padrão, né? Você de encontrar em sistemas web. No sistema de biblioteca aqui eu criei um formulário de login e senha para acessar. Então, se eu não preencher nada, ele vai mostrar aqui o login e a mensagem, né, login e senha inválidos. Eu vou preencher meu login de acesso aqui. Ele vai entrar na aplicação, vai mostrar quais são as minhas opções e vai ter uma opção de sair, certo? Aqui eu adicionei a mensagem a respeito de quem é o usuário que está logado, é o administrador. E aí eu posso acessar, por eu estar logado, eu posso acessar as funcionalidades do sistema como quiser. Então, só para a gente ter uma noção, né, de como é que isso deve se comportar. Então, por exemplo, não é somente uma questão de controle para chegar no menu e a partir dali tem todo um acesso. Então, eu vou copiar aqui a URL desse menu, né, de chegar e exibir esse menu. Então, eu vou sair do sistema, então sair. E sem logar, eu vou tentar entrar diretamente, né, na URL adm/home. E aí, a gente precisa ter esse controle, né, de barrar esses acessos diretos. Então, ele está mostrando aqui acesso negado. E quando eu clico em voltar, ele deve exigir, né, que a pessoa faça o login. Então, sem fazer o login, independente de se eu for direto na URL ou tentar pelos links, deveria barrar o acesso. E aí é onde entra o segundo A da segurança, né, dos sistemas, que é a autorização. Então, enquanto a autenticação a gente trata de se é a própria pessoa que está acessando, a autorização é se ela está acessando o que ela deveria poder acessar. Então, a gente fala em alguns níveis de autorização, né? A gente pode pensar em um nível padrão, depois de logar, todo mundo tem acesso a tudo, mas eu poderia pensar em níveis diferentes, né? Um nível de administrador, um nível de usuário padrão, um nível de estagiário, né? Então, dependente da função daquele usuário, poderiam ter autorizações diferentes. No nosso caso, a gente vai tratar apenas a questão de autorização de administrador e de usuário padrão, que poderia ser autorizações diferentes. Então, bora ver como é que foi implementado isso, tá? O código já está implementado, eu vou compartilhar o projeto com vocês. Então, esse vídeo ele é um pouco diferente, que eu vou só explicar o código que está aqui. Eu não vou desenvolver, como tinha algumas coisas para explicar junto, então eu resolvi fazer dessa forma. Então, eu começo falando de uma entidade básica, né? Usuário. Então, eu tenho aqui uma classe usuário com o código, o nome, o login, a senha e o perfil, onde perfil aqui eu posso tratar se ele eu definir aqui como ele sendo administrador ou usuário, né? Admin ou user. São os meus perfis. Se eu quisesse criar outros perfis, eu poderia adicionar aqui no meu enum. Então, sem novidades aqui na classe usuário, assim como também não temos novidades na classe usuário DAO. Na verdade, temos sim um método que a gente não utilizou, não criou até o momento, que é um método para fazer a busca se o usuário existe, que é exatamente executado nesse momento do login e senha. Então, quando eu preencho o login, que eu preencho a senha, como é que eu vou saber se esse login e senha estão corretos? Então, eu vou na base, eu vou no banco de dados,
verificar se existe um usuário com este login e com esta senha. E o papel de resolver isso, né, é aqui o DAO, porque eu estou indo na base de dados, e o método que vai fazer essa ação é o find by login and senha. Então eu estou fazendo um select, então a ideia desse find by seria select asterisco from usuário where login igual a tal and senha igual a tal, onde esses dois parâmetros serão enviados, né, pelos parâmetros do método. Então, quando eu escrevo um método dentro de um repositório, de um JPA repository, faço o prefixo dele sendo find by, em seguida eu posso usar o nome dos meus atributos da classe. Então, lá na classe usuário, eu tenho atributos código, nome, login, senha, perfil. Então, quaisquer um desses atributos poderiam ser usados aqui no find by, né? E aí, desta forma, você estaria construindo um select, tá? Então, o find by login and senha seria a ideia desse select, né? Lembrando lá do SQL, ok? Então, aqui eu tenho o meu usuário DAO prontinho para fazer aquela entrada, aquela checagem do formulário de login. Temos mais o que? E aí a gente vamos para o controller. Nós vamos para o controller. O que é que eu tenho de novidades ou de organizações no controller? Primeiro, o fluxo, né, novo. Então eu tenho um index, né, eu acessando via barra, eu chego aqui no index. E qual foi a ideia para gerenciar o que é que pode ser acessado sem ter um usuário logado e o que é que deve ter um usuário logado. Imagine que nem todas as páginas elas precisam ter ou necessitar de autorização, né? Por exemplo, para chegar na página de login, eu não preciso ter um usuário logado, obviamente, né? Se eu quero entrar no sistema, essa página ela é de livre acesso, ela não precisa ter um usuário logado. Então, a gente organizou o nome dos serviços, então aquele texto, né, aquela string que tem aqui nos get mappings e nos post mapping, de modo que o que for de autorização para ser um administrador, colocamos aqui um prefixo ADM, tá? Então, o que não tiver ADM é de livre acesso. O que tiver ADM vai necessitar de uma autorização, de um login para chegar nesse serviço. Então, veja que eu coloquei aqui o home no ADM, o login já não vai estar no ADM, porque esse login é exatamente quando eu clico no botão. Então, preenchi os dois valores aqui, cliquei nesse botão de login, ele vai chamar esse serviço, vai chegar aqui o login preenchido, a senha preenchida, e aí temos um elemento novo, né? Na verdade, vocês já devem ter identificado ou usado o elemento session lá em web 2, né? Porque o que é o session? É um nível de escopo diferente. A gente tem um nível de escopo request, que é a cada requisição, esses dados eles são passados para para o destino e lá se perde, ou seja, lá não é mantido esses dados. Quando eu falo em nível de escopo de session, eu estou podendo manter os dados após várias requisições, que é o que acontece com carrinhos de compra, né? Você está navegando no Submarino, adiciona um livro, né, no carrinho e vai clicar em outras páginas, vai clicar em pesquisar outros produtos e você pode a todo momento acessar o carrinho e o dado está lá armazenado. Então, geralmente isso é armazenado nas sessões do usuário. E aí, aqui no meu método, no controller, esse HTTP Session representa exatamente a sessão do usuário. Então, para que eu vou precisar da sessão do usuário? Porque eu não vou precisar fazer login, né, toda vez que eu clicar no link. A ideia é que eu entre uma vez no sistema e dentro eu posso fazer várias operações até que eu clique em sair. Então, eu não vou precisar toda hora, cliquei no cadastrar categoria, vai pedir o login. Cliquei no alterar categoria, vai pedir o login. Não faz sentido isso. Então, eu vou fazer o login, no momento em que o login for identificado como correto, eu vou guardar essa variável de login na session e toda ação que precisar de autorização eu vou checar. Existe um usuário logado nessa sessão?
Se existir, eu deixo passar. Se não existir, aí eu encaminho para uma tela de acesso negado para obrigar que a pessoa faça o login, certo? Então, como é que a gente faz isso? Essa ideia toda do verificar, guardar na sessão e encaminhar para acesso negado. Uma das partes é aqui, quando você faz logo o login. Então, eu estou aqui no serviço que quando eu clico lá, ele preenche o login e senha e clico em logar, ele vai chegar nesse método, vai chegar o login e a senha. E eu vou precisar desse session para quê? Nesse momento aqui, eu vou buscar no usuário DAO se existe um usuário com o login e a senha informados, né? Então, se existir, vai chegar aqui um objeto usuário, porque eu mandei buscar um usuário com login e senha que eu informei. Se existir, vai trazer um objeto usuário. Se não existir, esse objeto usuário vai chegar nulo. Chegando nulo é porque não tinha, esse login e senha estão inválidos. Então, eu vou mandar uma mensagem de volta para a tela de login, para aquele formulário de login, dizendo, ó, a mensagem é login ou senha estão inválidas, login e senha inválidos. E eu faço um redirect para o barra, que é a raiz, que é o index, que é esse serviço aqui que a gente já criou em cima. Então, não achou o usuário, mensagem login senha inválidos, redirect para o index. Perfeito. Achou o usuário significa que eu preenchi o login e a senha corretos. O usuário, a variável usuário logado vai estar preenchida, ou seja, ela não vai estar nula. E o que é que eu vou fazer? Session.setAttribute. Eu estou guardando um valor na sessão. Com que chave? Com a chave usuário logado. A chave que eu digo é o nome da variável que eu estou guardando lá. Toda vez que eu precisar acessar, eu vou usar essa chave. E o que é que eu vou guardar nessa chave? O valor do objeto usuário logado, que é exatamente todo o objeto usuário, com o nome, a senha, o perfil. Então, tudo que tem relativo ao objeto usuário vai estar guardado lá na seção. E eu faço o redirect para o ADM Home, que é a página Home, onde tem todo o menu que eu posso acessar e navegar no meu sistema. Então, esse método ele é bem importante porque ele faz todo o chaveamento. O usuário está válido, vai para o Home. O usuário não está válido, fica na página principal e mostra a mensagem e só sai dali se o usuário for válido, se eu colocar um login e uma senha válidas, tá? Então, essa é a primeira e importante ação da gente, que é a tela do login para permitir entrar no sistema. Primeira coisa, que é a questão da autenticação, né? Logo abaixo aqui eu vou mostrar logo, né, o sair, que é quando eu quero fazer o logout, eu quero sair do sistema. É importante não deixar exatamente uma função para isso, porque eu vou invalidar a minha sessão, assim como eu guardei na sessão na hora de fazer o usuário, de fazer o login, eu guardei na sessão o usuário logado. Na hora de sair eu vou invalidar, eu vou tirar da sessão tudo que existir lá, certo? E aí fica inativo todos os objetos que estão na sessão. Aqui embaixo tem um serviço de acesso negado, que basicamente é aquela página que exibe lá a mensagenzinha acesso negado e redireciona para a página principal. Então, isso aqui, até agora, não tem muita novidade, é controller, é view, é model, né? São essas estruturas de movimentação. O que a gente tem de novidade em relação ao controle de acesso? Temos um cara chamado interceptador, que é que faz todo o mecanismo mais bonito e escalável, né, que a gente vai entender, que é exatamente aquela verificação. Tem um usuário logado? Tem, deixa acessar. Não tem, vai para a tela de acesso negado. E aí quem é que faz isso? Veja que eu estou pensando que podem existir várias páginas, vários links, um menu enorme com vários cliques, então várias coisas podem existir nesse sistema. E eu preciso, a cada vez que o usuário clicar em alguma coisa que precisa ter autorização, eu vou ter que barrar. Então, um elemento do Spring, né, um elemento bem importante do Spring que trabalha com essa questão, ele é chamado de interceptador. O que é um interceptador? O interceptador ele vai ser acionado sempre que algum serviço for chamado através do servidor do Spring, onde está hospedada a nossa aplicação.
Então, tem dois métodos bem importantes, né, nesse interceptador, que é o pre-handle e o post-handle. O pre-handle ele vai chamar, vai passar por esse método antes de chegar no que foi solicitado. A gente lá no iniciozinho da disciplina, a gente falou de, tem todo um caminho, então se eu boto www.uol.com.br, ele vai reconhecer qual é o servidor, vai chegar lá no servidor exatamente, vai processar essa requisição e vai retornar para quem chamou aquela requisição. Então, esse pre-handle é o tratamento ou o local que vai passar sempre antes de chegar no serviço. Então, antes de chegar, eu entrei lá, localhost 2.8080 barra exibir categoria. E a gente sabe que colocar essa URL é chegar em algum dos serviços. Por exemplo, deixa eu abrir aqui para ficar mais claro. Se eu coloco www, cadê? Esse aqui, exibir categoria. Tá no comentário aqui. http://localhost 2.8080/adm/categoria. Isso aqui significa que quando chamar essa URL, ele vai chegar nesse método, né? Porque o getMapping está aqui associado e vai exibir uma view. O que é que eu quero com o interceptador? Antes de chegar nesse método do controller. Então, eu quero acionar eu quero colocar um tratamento antes de chegar exatamente na execução desse método. Então, o interceptador, ele vai funcionar o pre-handle exatamente antes de chegar em todos os métodos do controller. Então, antes de chegar em qualquer controller, vai chegar ou vai passar pelo interceptador. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu quero que o interceptador faça uma verificação. Então, request get session, get attribute, usuário logado. Então, ele vai buscar, me deu o objeto do usuário logado. Se esse objeto do usuário logado for nulo, isso significa que o usuário não passou pelo aquele método de login de forma correta, que aí ele tem usuário na sessão. Então, se não tem usuário logado, significa que não passou pela tela de login de forma correta. Então, se isso for verdade, ou seja, se ele for nulo, eu vou redirecionar esse dispatcher, redirecionar, né, para a página, o serviço de acesso negado, tá? E retorno falso. Esse retorno falso significa, o pre-handle não é uma interceptação, eu não acionei ele antes de chegar no serviço que eu queria de verdade. Então, o retorno falso é não prossiga, certo? Não vai para o que foi chamado, daí mesmo volta. E o return true seria libera, pode passar que está autorizado. Então, o if aqui é importantíssimo porque eu estou checando se o usuário logado existe. Se existe o usuário logado, então vai para o return true. Se não existe, ou seja, se está nulo, acesso negado e retorna falso. Okay? Então, esse método aqui ele é extremamente importante, porém, eu não vou fazer essa interceptação com todo mundo. A gente viu que existem páginas ou existem serviços que eu vou deixar liberados, senão eu não vou conseguir andar no meu sistema. Se toda página exigir um usuário logado, e a primeira página, né? E a página que eu preciso entrar para preencher meu usuário e senha. Então, o que a gente faz normalmente é identificar o que é liberado e o que deve exigir autorização. Então, nesse acesso config aqui, que é uma classe de configuração, eu vou adicionar os meus interceptadores de modo a, aqui veja, eu registrei, então esse método ele é um método de uma classe de configuração, onde eu vou registrar um interceptador que vai ser usado. Esse admin interceptor é a minha classezinha que eu criei, e eu vou dizer que esse interceptador ele vai estar associado a quais padrões de chamadas na URL. Eu estou dizendo aqui, ó, que toda vez que na minha URL o meu serviço começar com ADM ou ter ADM barra qualquer coisa, acione esse interceptador, tá? Então, se eu chamar localhost 2.8080 barra login, não vai passar por esse interceptador, mas se qualquer serviço que começar com ADM ou tiver
tiver só ADM, eu começar com ADM, ele vai parar no interceptador. Então, a combinação é criar esse controle aqui, de modo que esse padrão, né, o ADM aqui, você ajusta para que os serviços que você quiser em todos os controllers, todos os serviços que precisarem de autorização, você colocar esse prefixo. Então, veja que houve um ajuste em todos os serviços. Por exemplo, aqui, o listar categorias eu não coloquei com ADM, só para a gente mostrar como é que deve funcionar isso. Vamos ver na prática aqui. Eu vou acessar sem logar, então estou aqui, não estou logado. Eu quero acessar o listar categorias. Ele vai mostrar, certo? Porque o listar categorias é um serviço que não está com /ADM. Porém, se eu clicar aqui no alterar, o alterar já tem o ADM e aí ele vai dizer acesso negado, tá? Então eu vou voltar, vou fazer um login, admin, ADM, certo? Loguei, agora eu vou listar de novo, então estou na mesma tela de listar, o mesmo serviço, vou clicar no mesmo de alterar. Quando eu clico em alterar, agora com o usuário logado, ele vai deixar, porque eu estou agora solicitando o acesso a um serviço que necessita de autorização. E aí ele vai checar, através daquele interceptador, né, deixa eu mostrar o interceptador de novo, ele vai mostrar, porque ele vai passar por esse if. Então, todos os serviços que estiverem passando por esse interceptador, vai checar se tem um usuário logado, que foi exatamente o objeto que eu guardei na sessão, certo? Então, basicamente, é essa linha. Eu não vou me repetir muito, senão fica meio cansativo, mas a ideia é você baixar esse projeto, fazer as suas alterações, né, entender o fluxo. Deixa eu ver se nas views tem alguma novidade aqui. Tem. Deixa eu só mostrar um detalhezinho no home, certo? Que é onde eu coloquei o nome do usuário logado. Aqui eu criei um H5, THText, usuário logados, 2 pontos. E aí, session.usuariologado.nome. Veja que eu estou acessando através da expressão aqui no TimeLift, né? Session. Então, tudo que eu guardei na sessão, eu posso acessar através da variável padrão, né? Session.usuariologado.nome. O que é que isso faz? Isso faz exatamente esta linha aqui, usuário logado, 2 pontos, administrador. Que aí é exibir o nome do usuário logado, que geralmente é bem comum e importante fazer isso, até para a gente identificar que existe um usuário logado, certo? No mais é isso, e a gente tem um ciclo bem importante, né, de ações, de atividades que foram feitas para esse projeto de biblioteca web. Eu espero que vocês refaçam e testem, baixem esses códigos e mexam, né? Porque programar é mexer, é tentar e fazer as suas adaptações. E aí que gerem dúvidas, tá bom? E a gente fica por aqui. Valeu!